Eu sempre fui uma criança muito extrovertida, mas para mostrar aquilo que eu compunha, aquilo que eu escrevia, era uma coisa muito particular. Pode crer. Então, era muito comum, desde pequenininho, né? Lá em casa é uma família muito musical. Então, desde pequeno a gente toca instrumento. E no meu caso, eu era emo, eu era apaixonadinho, então eu queria fazer canções para as pessoas que eu gostava. E aí eu compunha bonitinho, só que eu começava a sentir a necessidade de fazer uma música completa. E como na minha casa era um tocando baixo, um tocando guitarra, o outro tinha o teclado, então eu comecei a aprender um pouco de cada coisa. Então, para mim era interessante, né? Eu me fechava ali naquele mundinho mais particular de, ok, quero fazer uma música, mas eu não quero mostrar para ninguém. Então, eu aprendi para conseguir, né, materializar o que estava na cabeça. Então, eu aprendi a mexer em programa de edição, ficava horas vendo vídeo no YouTube sem saber inglês na época. Aprendi inglês assim, inclusive, Caramba, que da para hora. conseguir dominar o programa e conseguir gravar várias coisas. Aí tem um primo que ajuda, aí tem o meu irmão que ele sempre foi de banda, aí o guitarrista da banda dele sabia mexer, então ele me ensinava. Então, foi meio que me colocando nesse mundo para que eu pudesse aprender a mexer com as minhas, aprender a gravar as minhas músicas. Aí depois começou a virar uma coisa profissional, porque aí comecei a conhecer gente que queria gravar as próprias músicas e eu era o único da cidade que sabia. Então, meio que calhou, foi indo para esse caminho automaticamente. Caramba, que da hora, mano. E, mano, tipo, quando você fala assim, tipo, que você aprendeu tudo sozinho ali e tal, autodidata mesmo, tipo, mano, procurando as paradas, pra tocar também foi a mesma coisa. Então, tipo, É. violão e tal, você toca o que hoje? Lá ele, né? Ô, caralho. Qual instrumento? Nem tinha ido pra esse lado. No caso, eu comecei com violão, porque o meu irmão mais velho fazia aula de violão com um colega nosso da rua, um amigo de infância. E aí, meu outro irmão começou a aprender baixo, porque o meu pai ia fazer uma apresentação de baixo na banda de um amigo da rua. Então, eu comecei a tocar violão, aí depois fui pro contrabaixo. Aí eu comecei a sentir vontade de ter um instrumento meu, pedi um teclado pro meu pai. Eu era pequeno ainda, e meu pai comprou um teclado, aí eu aprendi teclado. Depois veio a bateria. Teve uma época que eu toquei na orquestra da cidade, aprendi saxofone, mas foi por 6 meses, nunca mais levei pra frente. Então, basicamente é isso: guitarra, baixo, violão e bateria. Caramba, da hora. E canta, né, pai? E cantar. Aquela voz, mano, aveludada, né? Que você falou, pô, fazia musiquinha pra Tinha que apaixonado e ser. tal. Tinha Melódico. todo aquele. aquele charmezinho, né, cara? Uhum. E aí, mano, tipo, beleza, desde moleque você começou na música e tal, tem toda essa trajetória, assim, desde pequeno, envolvido com a arte, né? Envolvido, mano, com a cultura de musical e tal. E aí, mano, você foi pra psicologia. Tipo, Aham. como depois de adulto ali, mano, adolescente, foi a psicologia. Tipo, como que foi tipo, Uhum. mano, sacada? Você falou, não, vou ser psicólogo. Eu acho que é o mal de todo músico, né, cara? A gente, por mais que os meus pais eles incentivassem muito, muito, muito a gente a viver de música, eles faziam a gente se apresentar para a família, eles compravam instrumentos, então eles investiam bastante no que a gente fazia. Só que ao mesmo tempo sempre vinha aquela vozinha, né, de ó, procura algum trabalho mais estável, porque viver de música é difícil. Então, essa fala fica ressoando na cabeça. E aí, eu tava no final do ensino médio, todos os seus amigos fazendo vestibular, indo para cursinho. Meti na cabeça que eu precisava de alguma faculdade eu queria arquitetura na época. Tentei, não passei. Faltando um mês pro Enem, mudei pra psicologia porque eu conheci uma psicóloga excelente e eu falei, porra, eu consigo fazer isso, eu gosto com isso, e gosto de fazer isso. Da E hora. minha mãe sempre falou que eu era bom com pessoas, então eu falei, ok, né? Uhum. Já escutava as pessoas sem ganhar dinheiro, por que não ganhar Sim, dinheiro com isso? E aí Um eu fui bom pra esse ouvinte, né, lado. cara? Exato. Aí eu fui pra esse lado. Só que a música sempre foi andando junto, né? Pode crer. Hoje eu vejo que é uma coisa que eu gostaria de ter feito diferente. É Se mesmo? eu, se eu tivesse um pouquinho mais de coragem, eu talvez ia para uma faculdade de música da vida. Eu ia para alguma parada de algum curso, ou talvez nem faria faculdade. Uhum. Não me arrependo, porque a psicologia me abriu muitas portas, é o que me sustenta hoje, 90%. Uhum. Mas, nossa, cara, como eu gostaria de viver integralmente da música, sabe? É Pode crer. muito chato você ficar se dividindo.